O canal do Algodão está no Bahia Farm Show, uma feira que com certeza traz grandes oportunidades de negócio para o norte e nordeste do Brasil. Estou aqui ao lado do senhor Luiz Carlos Bergamaschi, ele que é produtor e presidente da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão. Luiz Carlos, hoje vocês tiveram uma reunião para falar sobre o Plano Safra. Receberam o presidente da República neste evento, ou seja, a instituição federativa foi recebida aqui. Porque de um lado está o governo do estado, do outro lado o governo federal, no meio disso os agricultores. Conta para a gente quais foram os pilares que foram acertados para que possam ter ambos ganhos, tanto o governo federal quanto também o meio ambiente e todas as suas cadeias. Primeiramente, é um prazer estar aqui no canal do Algodão, falando daqui da feira da Bahia Farm Show. Esse evento que acontece aqui no Esta Bahia, nossa 17ª edição. É uma feira que traz não só a tecnologia, as máquinas, equipamentos, mas traz também a interação, o network, poder se relacionar. E hoje o que faz a produção brasileira tem outros fatores envolvidos. E nessa estrutura, é tão importante quanto produzir, ter tecnologia, ter conhecimento, precisamos de outros aportes. E um deles é crédito, no momento certo, na taxa de juros correta, e também a logística, tanto para que os insumos cheguem, quanto para que os nossos produtos sejam exportados. E nesse sentido, precisamos de todas as esferas do administrativo, seja municipal, estadual ou federal. O que tivemos hoje aqui nessa semana, praticamente desde que começou a feira, são essas reuniões para trazer benefício para essa cultura e poder fazer, através desses encontros, trazer soluções para os problemas e os gargalos que possamos enfrentar ou que temos enfrentado. É com esse objetivo que nós estamos reunindo com todas as esferas do governo. Quando você fala em benefícios, por exemplo, não são vantagens, são condições de trabalhar, seria mais ou menos isso? Ou seja, são condições tanto no aspecto de impostos, de condições de viabilizar para que o produtor continue plantando e não ser beneficiado, a palavra correta? Explica para a gente como é que funciona isso. Exatamente, são ferramentas que tornam a nossa atividade competitiva com os outros mercados. E nós temos alguns gargalos, por exemplo, em logísticas, né? Temos poucas linhas férreas, temos poucos portos. E para ter uma ideia, o nosso algodão, temos um porto aqui em Salvador, que é a segunda maior baía do mundo, porém o nosso algodão é exportado por Santos. Então, se nós exportássemos aqui, que está a 1.000 quilômetros aqui do Luiz Eduardo, certamente seríamos mais competitivos. Mas precisamos viabilizar essas estruturas. E isso passa pelo governo estadual, pelo governo federal, para que podemos usar das ferramentas que nós temos. Diante do Plano Safra, essa reunião que foi tida hoje pela manhã aqui nas dependências do Bahia Farm Show, quais foram as pilastras apresentadas como solução ou pelo menos como condições para o trabalho da cotonicultura brasileira? Se discutiu e se falou, sempre é importante no Plano Safra, igual eu falei, além do volume de recursos, que é importante para financiar quem precisa, o momento correto, e um fator que implica bastante é a taxa de juros. E nesse momento, a solução que está sendo apresentada, que está sendo buscada, é valorizar aquelas boas práticas agrícolas que estão envolvidas tanto na questão de carbono, na questão de sustentabilidade, no bom manejo do solo, e refletir isso em taxa de juros. Ou seja, é premiar aquelas boas ações que a agricultura brasileira tem feito, e muito bem feito nesses últimos anos. Quando você fala em sustentabilidade, me parece que a cotonicultura brasileira tem feito um trabalho, o dever de casa, não só em termos de rastreabilidade, sustentabilidade. Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo isso hoje, inclusive com a chancela agora do Ministério da Agricultura, algo que só havia com a cotonicultura americana. Acho que o algodão brasileiro tem mostrado isso, conquistou o mundo, e isso é reconhecido pelo mercado, foi o que mais evoluiu nos últimos anos, baseado justamente no que você falou, em ser rastreável, em ter um HV que seja confiável, e agora toda essa certificação passa pela chancela do Ministério da Agricultura. É isso que o mercado internacional nos pediu, através das nossas visitas, tanto as missões vendedores quanto compradores, e a ABRAPA agora conseguiu, né, junto com o Ministério da Agricultura, para que isso fosse realmente efetivado. Esse ano é o início, você sabe que está no começo,
Mas esperamos que nos próximos anos seja validada e traz o mais importante para o consumidor que compra o nosso algodão. A segurança daquela análise esteja bem feita. Você está na segunda administração da ABAPO, uma entidade que tem 5 números como pagamento, né? O Júlio sempre diz isso. Exato. Mas todos eles são 0. Como é que é se dedicar tanto a ajudar outras pessoas para que o algodão é quem ganha, o cotonicultor é quem ganha, principalmente o Oeste Baiano, que é hoje o segundo maior produtor de algodão do Brasil? Acho que dá para dizer que a história tem mostrado, através até as gestões anteriores, que no associativismo a gente abre mão do individual para o coletivo. E não ganhamos nada para isso em termos de remuneração. Mas todo desafio, a dificuldade que nós encontramos, ela é gratificada quando vemos os resultados alcançados. Vou te dar um exemplo aqui. A questão das estradas que nós temos pavimentado, esse ano iremos chegar a 300 quilômetros de estradas pavimentadas. Quando você vê uma situação que era antes, que não tinha trafegabilidade, caminhões atolados, o produto não chegava à sua lavoura, produtores que tinham que plantar mais tarde porque não poderiam colher no período da chuva, ou seja, perdendo produtividade, ou seja, desperdiçando oportunidade. E quando você vê que tem esse asfalto, que ele pode trafegar a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer época do ano, e que beneficia não tão só ele, a cadeia produtiva, mas como uma sociedade como um todo. Permitir que alunos possam ir na escola com ônibus, que as pessoas possam visitar, que os nossos colaboradores ao final de semana trafeguem para essa rodovia, eu acho que esse é o mais importante, é isso que gratifica toda a dificuldade que você tem em realizar esses trabalhos. A história da cotonicultura no Oeste Baiano tem um princípio da época de 1993, quando então o saudoso Antônio Cansação trouxe o primeiro experimento para plantio numa época errada, uma variedade que parece que não foi bem aceita. E conta para a gente um pouquinho dessa história da cotonicultura aqui no Oeste Baiano, como era, como é, e uma prospecção de futuro, não só de aumento de área, do que vocês esperam, porque me parece que em termos de produtividade, o céu é o limite. Estão se falando em produtividade cada vez maior, né? A história conta que o algodão, em 1900, na década de 80, né, o bicudo praticamente erradicou esse algodão, e com a vinda para o Cerrado, e justamente esses testes, esses experimentos, foi que proporcionaram que o algodão se desenvolveu e se adaptou muito bem ao Cerrado brasileiro. E graças a essas pessoas que tiveram a coragem de testar, de inovar, e se adaptou muito bem no caso da Bahia. Tanto é esse crescimento. A BAPA tem 23 anos, fez esse ano, por toda a evolução que o algodão teve, é o segundo maior estado produtor do Brasil, e trouxe toda essa inovação. Então é uma amostra disso que um trabalho bem feito, com associação, com organização, traz resultado e traz benefício. Você chegou aqui já tem muito tempo, tem uma longa história na cadeia do algodão. Falam-se que a Luiz Eduardo Magalhães é a terra das oportunidades. Continua sendo? Como é que você vê esse crescimento? Ainda tem espaço para novas pessoas, para novos produtores? Com certeza, não só Luiz Eduardo Magalhães, como essa Bahia, como esse Brasil tem. O Brasil é uma terra de oportunidade. Tem uma condição ambiental, climática que favorece a todas as culturas. Nós somos um país grande com uma população pequena e todo mundo tem seu espaço na área que ele achar mais interessante. E vai continuar. Você pode ver pela diversificação de culturas que tem na região. Hoje é soja, é o milho, é o algodão, é o cacau, é o trigo. Ou seja, são outras culturas que estão vindo, como banana. Seja pequeno, seja grande, seja médio, não importa. A Bahia, no caso da Bahia, proporciona tudo isso. Em termos da sustentabilidade, que é um gargalo que é sempre sofrido dentro do agronegócio, como é que vocês hoje aqui na Bahia estão trabalhando esse termos não só de reserva ambiental, é respeitado a área que é exigida ou é além dessa área hoje que está sendo obedecida aqui no Oeste Baiano? A questão de ser sustentável é uma exigência do consumidor e é uma obrigação do produtor. Primeiro, atende a uma necessidade, mas também garante uma produtividade.
O produtor precisa e deve atender a toda a legislação do país, seja ela ambiental, ou trabalhista, ou qualquer tributária, qualquer uma que for. E nesse sentido é que se fez um trabalho muito grande, que se busca fazer, digo, indo até além da própria obrigação. É sustentável, nós temos os 20% de reserva legal, mas certamente acho que esse número é um pouco maior que esse valor. E adota aqui todas as práticas que são de conhecimento e que se podem ser aplicadas hoje, na tecnologia de hoje, para que justamente conseguimos conciliar produção com preservação do meio ambiente, gerando riqueza e atendendo sempre a todos. Isso é o que é importante, que desenvolva tanto o campo quanto a cidade. Ambos são necessários, não tem como dissociar campo e cidade. Por exemplo, essa feira. O que está gerando aqui de investimentos, de demanda, de mão de obra, é o campo que está gerando, mas é a cidade que se beneficia. E da mesma forma, a cidade se beneficia do campo. Então, isso também eu chamo de ser sustentável. Sobre nova geração, ou seja, nós estamos aí com 23 anos de Abapa, há um longo caminho. Você sempre ressalta que o caminho que você está trilhando agora, quando você olha para trás, foi um caminho que já foi construído, você só está dando continuidade. O que você fala hoje sobre a sucessão das gerações na cotonicultura? Como é que você está enxergando isso? O Brasil é privilegiado nesse sentido, tem uma população de agricultores com uma idade jovens em relação ao resto do mundo. Então, isso permite que ainda eles possam aproveitar a experiência e o conhecimento dos seus antecessores, transferindo a história do que aconteceu no passado. Só que essas pessoas que estão vindo estão melhores capacitadas e melhores treinadas. Isso agrega os dois conhecimentos, a experiência com o conhecimento novo, e também dá uma certeza de que aquilo será continuado, mantendo sempre o que é importante, os princípios do que foi aprendido, para que não se faça nada diferente e nada daquilo que seja acertado. E o mesmo exemplo é na associação. Nós temos uma associação da minha diretoria, esse ano praticamente metade são mulheres, e uma boa parte das pessoas são jovens, para já começar a aprender, a sentir como é que funciona, ver o que foi combinado, o que foi tratado, para que quando estiver prontos ou estiver a oportunidade de assumir, já tem todo esse conhecimento e dar sequência àquilo que foi realizado. Mas que toda a presidência gosta sempre de deixar algum legado, um chapéu pendurado na parede. Qual seria o seu legado? Porque a gente está vendo que o centro, o CT, Centro de Treinamento, que já foi iniciado em outras gestões, ampliou muito o seu horizonte e as suas parcerias, capacitando hoje integralmente a maioria dos profissionais que aqui exercem. Qual é o seu grande legado? O grande legado é fazer uma administração boa, que inclua essas pessoas, mas que deixe conhecimento. O centro de treinamento é uma referência em transferir conhecimento. Foram mais de 76 mil pessoas capacitadas, isso em 10 anos. Dá oportunidade para as pessoas para que aprendam e se transformem as suas vidas. E o que nós queremos é que as pessoas fiquem bem, que produzam bem, respeitem o meio ambiente, entreguem para a sociedade tudo isso que a natureza possa proporcionar. Isso, e garanta também a sua longevidade. Queremos agradecer a sua participação aqui conosco no canal do Algodão. Lembrando que ele agora também fez o lançamento de mais um prêmio de jornalismo, incentivando as pessoas que adoram escrever, que adoram a cultura do algodão e do agronegócio como uma referência no Brasil. Esse mesmo prêmio que, inclusive, já referendou profissionais que hoje estão trabalhando nas principais emissoras de televisão do país. É também uma chave de um trabalho muito especial e muito bonito feito aqui pela Abapa. Estamos na 3ª edição do prêmio. Tão importante quanto divulgar o que nós fizemos, e a cotonicultura é um celeiro de informação, é proporcionar que essas pessoas, sejam profissionais ou iniciantes da profissão de comunicação, comuniquem essas boas ações, para que chegue nas pessoas o conhecimento, e isso também possa gerar no futuro oportunidade para todas elas. Eu vou deixar a oportunidade agora de você mandar um recado para os cotonicultores do Oeste Baiano e para todo o Brasil que acompanha agora o canal do Algodão. Suas palavras, suas considerações de uma gestão profícua e, acima de tudo, deixando um grande conhecimento.
O que nós temos que fazer é aproveitar os recursos que esse país tem, produzindo sempre de forma a respeitar o meio ambiente, de forma a respeitar as pessoas e contribuindo com uma produção que seja sustentável, que traga benefícios e que entregue no final o que é mais importante, que as pessoas fiquem bem com aquilo que nós produzimos. Muito obrigado a todos. Nós voltamos em breve com mais informação aqui diretamente do canal do Algodão.